Boa noite, meu nome é Paula Reborn Bastos e, sob a orientação da doutora Carmen Lívia Faria da Silva Martins, vou apresentar o projeto de pesquisa Caracterização do Crescimento de Escolares com Asma Grave, acompanhados no Hospital Universitário de Brasília. A asma é uma doença muito prevalente no Brasil e interfere muito na qualidade de vida, sobretudo das crianças. Ela se caracteriza pela inflamação crônica e hiperreatividade das vias aéreas, tendo como sintomas os sibilos, dispneia e tosse. O quadro pode ser classificado em asma leve, moderada ou grave, de acordo com o nível de tratamento necessário para o controle das manifestações clínicas. Quando se trata da asma grave, esse controle é feito com níveis altos de corticoide inalatório e os sintomas apresentam de forma mais frequente e intensa, interferindo, por exemplo, em brincadeiras da infância. Dessa forma, nota-se a importância de tratamento adequado para uma boa qualidade de vida. Porém, junto com a necessidade de tratamento, também surgem as preocupações em relação a possíveis efeitos adversos dos medicamentos em uso e como poderiam afetar as crianças em seu crescimento. Já está presente em algumas literaturas que o corticoide poderia ter efeito na velocidade do crescimento e estatura final reduzida nos pacientes pediátricos, mas também alguns estudos não encontraram nenhuma associação entre esses fatores. Por isso, torna-se importante uma maior investigação sobre esse tema. O presente trabalho buscou avaliar o crescimento estatural dos escolares com asma grave em uso de corticoide inalatório em acompanhamento no Hospital Universitário de Brasília nos últimos 3 anos. Assim, é possível ser feita uma análise de dados sobre os efeitos da asma grave e o uso de CI em escolares de 5 a 10 anos, 11 meses e 29 dias. Como metodologia, trata-se de um estudo descritivo observacional transversal conduzido no HUB por meio da busca de dados no prontuário de pacientes atendidos no ambulatório de pneumopediatria de janeiro de 2018 a dezembro de 2021, classificados como asma grave. Foram analisados os dados de peso, estatura, IMC e os Z-score de peso para idade, estatura para idade, IMC para idade, estado de controle da asma e dose diária de corticoide inalatório. O estado de controle da asma foi avaliado pelo teste de controle de asma CT e para avaliação da estatura foram utilizados os gráficos de crescimento da OMS. Para as análises estatísticas de confecções de gráficos, foi utilizado o pacote Tidyverse no software R. A descrição dos dados foi apresentada na forma de frequência absoluta e porcentagem, e, quando pertinente, foram apresentados seus valores mínimo, máximo, mediana, média e desvio padrão amostral. Por fim, foi feita a associação de Fischer entre a dose alta ou baixa e controle ou não da asma e suas possíveis variáveis categóricas. Como resultado, foram analisados 24 prontuários na faixa etária determinada, com 50% dos pacientes do sexo masculino e 50% do sexo feminino. A média de idade dos pacientes foi de 7,38 anos, a média de peso de 29,59, a média de altura de 127,88 e a média de dose diária de corticoide de 556,25 microgramas. Quando colocados na curva da OMS e analisando as estaturas de acordo com a idade, 22 pacientes apresentaram estatura normal e 2 fora da normalidade. Em relação ao grau de controle da asma, 16 apresentaram asma controlada e 8 não controlada. Por fim, 17 utilizavam doses mais altas de corticoide, enquanto 8 utilizavam mais baixas do que 400 microgramas. Foram feitas as associações de Fischer, comparando o grau de controle de asma com as alterações do crescimento, assim como doses de corticoide inalatório e alterações do crescimento. Como resultado, tivemos a probabilidade bicaudal da ocorrência da associação entre o controle ou não da asma e o IMC de 0,647, associação entre o controle ou não da asma e a estatura de 1,000, entre a dose de corticoide inalatório e a estatura de 0,507 e entre a dose de corticoide inalatório e o IMC de 1,000. Discussão e conclusão. A probabilidade bicaudal da ocorrência devido ao acaso, foi superior a 0,05 em todas as variáveis e, portanto, superior ao limite de 0,05 determinado para relevância estatística. Não houve relações estatisticamente significativas entre o controle da asma e as medidas antropométricas. Não houve associação entre a dose do corticoide inalatório e alterações no crescimento dos indivíduos. Não se pode afirmar, portanto, que a presença da asma grave, o uso de doses maiores de 400 microgramas de corticoide ou o grau de controle clínico da doença foram determinantes para uma baixa estatura, baixo peso ou baixo IMC. Como conclusão, temos que, até que os dados concretos sejam obtidos, é de extrema importância considerar possíveis e potenciais efeitos adversos do corticoide inalatório no manejo de asma grave, levando em consideração que esses efeitos podem ser minimizados pelo ajuste correto da dose e de tempo de tratamento, com o manejo individualizado de cada paciente. Obrigada.